Olá, caro amigo, nobre irmão, muito obrigado por sua companhia. Eu quero falar de uma parte aqui do livro de Gênesis sobre o dilúvio. Alguns pensam, né, pelo menos eu também tenho essa dúvida até hoje, quantos anos Noé pregou para, né, antes do dilúvio cair? Alguns dizem 120 anos. Já vi muita gente pregando, falando isso aí, mas eu tenho um questionamento no meu coração sobre isso, confesso, né? Mas isso não é importante, não é um ponto de salvação, né? Mas é um ponto de questionamento. Se não tem 120 anos, por que não utilizar a expressão pregou em média 100 anos, né? Isso é importante, né? Olha o que o texto diz assim. A única parte que fala que Deus ele iria reduzir para 120 anos a vida do ser humano em média. Ok? Mas Noé pregou 120 anos, aí já confunde muita coisa. Tá certo? Olha o que diz aqui. Noé, quando teve seus filhos, ele tinha 500 anos, tá? Ele entrou na arca com 600 anos. 600 anos. Ou seja, no momento em que ele tem seus filhos até entrar na arca, 100 anos durou ali. Ou Noé começou a pregar antes dos 500 anos, antes de ter seus filhos. Quando ele estava com 480 anos já. Não sabemos. Olha o que o texto diz aqui. Gerou 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Esse é um ponto importante, né, da nossa reflexão. Então, também a Bíblia não fala se ele, quando ele gerou seus, quando completou 500 anos, já tinha esses filhos ali. Então a Bíblia talvez não seja muito específica, mas a impressão de que dá é que ele começou a pregar o evangelho no ano 500 ali da sua vida. Começou a pregar, a falar, Deus começou a falar com ele, já tinha seus filhos ali. Isso não é muito claro. Então Noé teria que ter 480 anos quando começasse a pregar o evangelho da destruição. E no ano 600 que ele entrou, conforme o texto diz no capítulo 7, né? No verso 6, tinha Noé 600 anos quando as águas de dilúvio inundaram a terra. Então a gente teria que forçar o texto, né? Que Noé tinha 400, a gente não tem esse texto bíblico na Bíblia aqui. Se faz de repente uma alusão 120 anos, que, né? Enfim, é uma alusão não sei da onde que as pessoas esticam esse texto. Mas a ideia é dizer que Noé pregou em média 100 anos ali. Ok? E mesmo assim não teríamos base e bagagem para afirmar 100 anos, né, literalmente. Mas que existe um erro ali, ou pelo menos a impressão de um erro, de afirmar que ele pregou 120 anos, isso pode parecer. Então Noé tinha 600 anos da vida dele, então ele já tinha prego umas 100 anos em média, e Deus deu ordem para eles entrarem, todos os animais, né, ano por um, par por par, né. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, romperam-se todas as fontes do abismo. Então tudo que vinha água, né, da terra ali saiu, de maneira supersônica. A água não veio só do céu não, eu imagino que não vinha do céu mesmo a água. As águas, né, estavam concentradas no abismo ali, e as águas jorraram como torrentes, como bombas atômicas ali, tantas toneladas de água voaram para todo lado ali. Ok? E isso faz, né, quando a água começa a cair do céu ali, e de repente começa a aparecer como chuva. Há um descontrole. Então isso é importante para a nossa reflexão, tá bom? Dessa manhã, em que Deus ele teve que destruir o ser humano para que o humano, os futuros humanos pudessem ter uma nova oportunidade de vida. Talvez com menos tempo de existência ele poderia perpetuar um pouco ali a raça humana. Em que ele tivesse muito espaço de tempo, ele poderia utilizar de maneira errada. O excesso de conhecimento acumulado na mente humana pode provocar sua destruição, o excesso de conhecimento no seu homem. Então essa é a nossa reflexão nessa manhã, que Deus nos conceda vida, saúde, plenitude, para que a gente possa reconhecer Ele como nosso Criador, nosso Salvador também. Que nós possamos ser salvos, né, para a honra e glória do Senhor. E nós vamos continuar meditando sobre esse assunto, que o Senhor não nos pegue nenhum de surpresa, né, possamos estar salvos um dia para morar eternamente com Ele. Muito obrigado, caro amigo, que Deus abençoe você esse dia e possamos refletir sobre esses pontos importantes. Até a próxima.